Olá, meus amigos, sejamos bem-vindos a mais um estudo da obra Lázaro Redivivo. Então, um dia de muita paz para todos nós. Hoje é exatamente 4 de março de 2024 e nós vamos dar continuidade ao capítulo 35, intitulado Retirou-se ele só. O nosso parágrafo é exatamente aqui, ó. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos, tá? Mas nós vamos voltar um parágrafo atrás, só para a gente entender essas indagações que o nosso Senhor Jesus tem feito, porque lembra que a semana passada a nossa amiga Aramita leu a citação em João, Marcos, Mateus e Lucas. Nesse momento da citação, retirou-se ele sozinho, foi logo após a multiplicação dos pães, lembra? Dos 5 pães e dos 2 peixes. E Jesus agora está a se indagar a falta de comprometimento e de mudança da humanidade terrena. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece. Eu vou pedir para a nossa irmã Cecília fazer nossa prece de gratidão. Divino Mestre Jesus, é com o coração cheio de alegria que nos reunimos para mais um momento de esclarecimento dos teus grandes ensinamentos. Muita coisa temos visto, Senhor. São inúmeras as lições que chegam por vossa misericórdia até nós. Entretanto, sentimos dificuldade, tropeçamos ainda, caímos, mas sempre recebemos a ajuda necessária de vossa misericórdia. E neste momento, mais do que nunca, pedimos, Senhor, que nos ajude no entendimento, que nos ajude na recepção que nossos corações devem ter para os vossos santos ensinamentos. Fica conosco, Senhor, nesse momento e ampara-nos mais uma vez. Que assim seja. Sorveu o ar puro, nosso Senhor, e contemplou as árvores frondosas, onde as aves do céu situavam seus ninhos. Algo distante, o lago era um espelho imenso e cristalino, refletindo a luz solar. Barcas rudes transportavam pescadores felizes, embriagados de alegria, na manhã clara e suave. E, em derredor das águas deslumbrantemente iluminadas, erguiam-se vozes de mulheres e crianças que cantavam nas chácaras embalsamadas de inebriante perfume da natureza. Agradecia ao Pai aquelas bênçãos maravilhosas de luz e vida e continuava meditando. Então, vamos acompanhar as meditações do nosso Senhor Jesus. Por que tamanha cegueira espiritual nos seres humanos? Não viam, porventura, a condição paradisíaca, ou seja, que lembra o paraíso, né, muito agradável, muito encantador do mundo? A natureza. Por que o homem se furtavam, né, ao concerto de graças, né? De graças da manhã, que é a beleza, né? A presente beleza da manhã, a elegância, né? Essa graça da manhã. Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão, que se evola, né? Que se eleva de todas as coisas? E essas indagações nós devemos fazer. Quem de nós que se apercebe dessa, como ele coloca, do concerto da manhã? Porque é um concerto inebriante, né? O nascer do sol no seu esplendor, o cantar dos pássaros, é tudo feito perfeitamente, harmonicamente. E muitos de nós nem percebemos, é só mais um dia. Como não se uniam todos ao hino da paz e da gratidão, que se elevam de todas as coisas, né? Evolava, é elevar, tá? Toda aquela multidão que o seguia precisava de amor, a fim de que a vida se lhe tornasse mais bela.
ensiná-la-ia a conferir a cada situação um justo valor. Quem era César, senão um trabalhador da providência, sujeito às vicissitudes terrestres, como outro homem qualquer? Não merecia compreensão fraternal o imperador dos romanos, responsável por milhões de criaturas? Eu não poderia hoje substituir o César pelo presidente, por um senador, por um ministro, né? É a mesma coisa, porque é uma questão de títulos, mas ambos exercem uma responsabilidade sobre a humanidade terrena. E ainda hoje a gente está reclamando ao nosso Senhor dos mesmos líderes, não é verdade? Então, olha só, quem era César? Quem é o presidente? Senão um trabalhador da providência, porque é essa a função, sujeito às vicissitudes terrenas, porque vai passar pelas dores, como um outro homem qualquer. Não mereceria compreensão fraternal o imperador dos romanos? Não merecia uma compreensão fraternal os administradores públicos do nosso país? Porque quando nós somos espíritas cristãos, nós somos para todos. Não é só para aqueles que nós gostamos, ou só para aqueles que vai atender os meus caprichos. É para todos. Então ele diz, compreensão fraternal, o imperador dos romanos, olha bem, responsável por milhões de criaturas. Ou seja, quando eu sou responsável por uma criatura, eu respondo em relação ao que eu fiz com essa uma criatura. O pai ou a mãe irão responder pelos filhos que Deus conferiu a eles. Um administrador público, no caso aqui o imperador, ele terá que responder por todas as criaturas que estavam sob a responsabilidade dele. Então você imagina o peso sobre os ombros de um homem público? Que às vezes nós reclamamos tanto, mas não fazemos a nossa parte. Nós temos um recolhimento de impostos muito grande no nosso país, mas nós temos muitos irmãos que sonegam. E, infelizmente, o dinheiro que chega também não é bem administrado, porque nós temos muito desvio. É difícil, mas por isso é que ele fala, não mereceria uma compreensão fraternal, porque na verdade o que parece um movimento de ganho, na verdade é um movimento de muitas perdas, é um movimento de muito comprometimento, é um movimento que está angariando muito, muito, muito sofrimento para quem realiza. Porque, lembra, responsável por milhões de criaturas. Algemado às obrigações sociais, e políticas, atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo, por isso mesmo, mais compaixão? Olha só, algemado às obrigações sociais e políticas, algemado. A gente chama de sistema, né? Teve até um filme aqui no Brasil que foi muito comentado, né? O Sistema, não é verdade? Então, se você adentra no lugar desse, com toda a vontade de fazer o correto, você vai ser morto. A gente não tem noção do sistema. Mesmo você se candidatando a um vereador, vá tentar nadar contra a correnteza para você ver o que vai acontecer. As ameaças que você e os seus familiares irão receber. Então, por isso é que ele fala
algemado. Algemado às obrigações sociais e políticas, atento ao superficialismo das coisas, porque é um movimento superficial. Faz de conta que eu tive a triste oportunidade de ir ao Hospital de Câncer em Manaus, acompanhar minha mãe no tratamento. Faz de conta que trata, mas não trata. Não se resolve, é algo superficial. E qualquer pessoa que você for conversar, que faz um tratamento desse lá, faz de conta. As medicações não existem. Não tem. Então, se você tem seu plano de saúde, pague. Que a rede pública não funciona. Aqui no Amazonas, não. Então, são coisas... Você acha que um administrador político não sabe disso? Claro que sabe. Você acha que o nosso secretário da Saúde não sabe disso? Claro que sabe. Atento ao superficialismo das coisas, não era razoável que errasse muito, merecendo por si mesmo mais compreensão, e eles erram muito. E os chefes do Sinédrio? Agora falando da parte religiosa. Então, quando ele falou do imperador, ele está falando da administração pública. Isso cabe no dia de hoje. E o Sinédrio? O Sinédrio representava quem? As religiões. Então, hoje a gente pega o pastor, o padre, o dirigente espírita, o líder tibetano, todos eles. Quantos escândalos envolvendo todas as religiões? Verdadeiros absurdos. E os chefes do Sinédrio? Não estavam sufocados pelas orgulhosas tradições da raça? Então a pessoa acha que segurou uma Bíblia é santo, vestiu uma batina é santo, subiu ao púlpito é santo, vestiu o manto tibetano é um santo, raspou a cabeça. Tudo isso são atos externos. O que santifica alguém é a atitude moral, não é o título. Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente se estavam cobertos pelo orgulho e a vaidade? Porque às vezes a gente tem orgulho de ser humilde. Poderiam, acaso, raciocinar sensatamente se permaneciam fascinados pelo autoritarismo do mundo? Fascinados pelo autoritarismo do mundo? Refletia Jesus. Como seria infeliz o dominador romano a julgar-se efetivamente rei para sempre? Porque todo poder você terá que deixar. Nenhum poder é para sempre. A julgar-se efetivamente rei para sempre, distraído da lição dura da morte. Como seria desventurado o sumo sacerdote? O imperador vai morrer. O presidente vai morrer. O presidente do Senado vai morrer. Os ministros vão morrer. Governador, prefeito, todos nós iremos morrer. E aí, por isso que ele usa o termo aqui, olha, distraído da lição dura da morte, que iguala-nos a todos. Como seria desventurado o sumo sacerdote, o religioso, que supunha poder substituir o próprio Deus? Sim, Jesus ensinaria aos seus seguidores a sublime sabedoria do entendimento fraternal.
Tomado de confiante expectativa, Jesus voltou-se o Messias para o povo, dando a entender que esperava as manifestações verbais dos amigos. E a multidão aproximou-se dele mais intensamente. Alguns apóstolos caminhavam à frente dos populares em animada conversação. Exclamou o patriarca Matã, um morador em Cafarnaum: Rabi, estamos cansados de suportar injustiças. É tempo de tomarmos o governo, a liberdade e a autonomia. Os romanos são pecadores devassos, em trânsito para o monturo, ou seja, um monte de lixo. Estamos fartos, é preciso tomar o poder. O cidadão busca Jesus para solicitar de Jesus, como ele coloca aqui, uma liberdade e autonomia. Vamos nos liberar da opressão dos romanos. Tu chega com um governador para falar de política. Jesus escutou em silêncio. E antes que pudesse dizer alguma coisa, então hoje nós seremos o Matã, aqueles que estamos reclamando muito do que está acontecendo no país, muito dos nossos administradores. Se a gente pudesse dizer assim: Senhor, joga uma bomba, estoura, mata tudinho, Senhor. Ele queria acabar com o governo romano. Queriam tomar a liberdade, não ter que pagar mais os impostos ao imperador. E aí Jesus escutou em silêncio, também não falou nada. E antes que ele pudesse dizer alguma coisa, aproximou-se de Jesus a Raquel, esposa de Jeconias, e ela reclamou asperamente. Ela não falou doce com Jesus, não, falou de forma áspera. Vamos ouvir a Raquel. Rabi, não podemos tolerar os administradores sem consciência. Meu marido e meus filhos são miseravelmente remunerados nos serviços de cada dia. Muitas vezes não temos o necessário para viver como os outros vivem. Os filhos de Ana, nossa vizinha, adulam os funcionários romanos e, por esse motivo, andam confortados e bem dispostos. Clamava Esdra, um judeu de 40 anos presumíveis, que se acercou desrespeitosamente como adepto apaixonado, concitando o líder prudente a manifestar-se. A revolução! A revolução! Suplicava um ancião de barbas encanecida, brancas. Rabi, conheço os prepostos de César e os infames servidores do tetrarca. Tetrarca, ele está falando de Herodes Antipas, nasceu em 20 a.C., desencarnou em 39 depois de Cristo, tá? Era chamado o tetrarca, filho de Herodes o Grande, tá bom? O tetrarca. Se não modificarmos a direção do governo, passaremos fome e privações. Então vamos ver, depois da gente ter reclamado bastante para o nosso Senhor Jesus, vamos ver o que ele vai dizer? Escutava o Senhor profundamente condoído, verificava com infinita amargura que ninguém desejava o reino de Deus de que se constituíra portador. Durante longas horas, os membros da multidão recriminaram o imperador romano, atacaram patrícios, que são os romanos ilustres, que nunca haviam visto de perto. Igualzinho, a gente fala mal de todos, com a maior intimidade, eles nunca nem nos viram, mas a gente, Condenaram os sacerdotes do templo, caluniaram autoridades ausentes, porque elas estavam ali para falar e caluniavam, feriram reputações. Gente, e Jesus ouvindo tudo isso. Imagina o nível como baixou,
invadiram assuntos que não lhes pertenciam, acusaram companheiros e criticaram acerbamente as condições da vida e os elementos atmosféricos. Até a natureza entrou no meio, né? Tudo. Aqui é muito quente, Manaus, chega a 40 graus, além de tudo é muito úmido, uma terra muito difícil de se viver. As verduras aqui são caríssimas. A abobrinha aqui está R$14. Por fim, quando muito tempo se havia escoado, muito tempo, ouvindo reclamações, e não eram de palavras doces, pessoas assim que estavam bastante inflamadas. Quando muito tempo se havia escoado, alguns discípulos vieram anunciar-lhe a fome que castigava homens, mulheres e crianças. André e Filipe comentaram calorosamente a situação. Jesus fitou de modo significativo e respondeu, melancólico: pudera. Há muitas horas não fazem outra coisa senão murmurar inutilmente. Porque as nossas reclamações vão resolver? Por isso que eu digo que nós possamos fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e irmos ao trabalho. Porque só reclamar não resolve. Em seguida, espraiou o olhar através das centenas de pessoas que o acompanhavam e falou comovidamente: tenho para todos o pão do céu, mas estão excessivamente preocupados com o estômago para compreender-me. Eu tenho lições que te levam ao vertical, mas tu estás só preocupado com o horizontal, com o material. E, tomado de profunda piedade ante a multidão ignorante, valeu-se dos pequenos pães de que dispunha, abençoou-os e multiplicou-os, saciando a fome dos populares aflitos. Enquanto os discípulos recolhiam o sobejo abundante, a sobra abundante, muitos galileus batiam com a mão direita no ventre e afirmavam. Você pensa aquela coisa desagradável, bater assim na barriga? Agora sim, estamos satisfeitos. Você tem o nosso Senhor Jesus ao teu lado para te dar lições imperecíveis, lições que alimentam a alma. Isso não te apraz não. O que você quer realmente são as coisas de ordem material, que te promove uma sensação. Eles estavam com Jesus, eles não deixaram nem Jesus falar. Eles só reclamaram. Contemplou-os o mestre em silêncio, com angustiada tristeza, e, depois de alguns minutos, entregou o povo aos discípulos e, segundo a narração evangélica, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Alguém entenderia? Não, nem ouviram. O que queriam era um Messias guerreiro que libertasse o povo da opressão política, da opressão administrativa de Roma. Foi para isso que eu vi, né? Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O pai ou a mãe irão responder pelos filhos que Deus conferiu a eles. Um administrador público, no caso aqui o imperador, ele terá que responder por todas as criaturas que estavam sobre a responsabilidade dele. Então você imagina o peso sobre os ombros de um homem público? A pessoa acha que segurou uma Bíblia é santo, vestiu uma batina é santo, subiu ao púlpito é santo, vestiu o manto tibetano é um santo, raspou a cabeça. Tudo isso são atos externos. O que santifica alguém é a atitude moral.
não é o título. Que nós possamos fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e irmos ao trabalho. Porque só reclamar não resolve. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade, ao nosso Mestre por excelência, ao nosso Senhor Jesus, e aos amigos espirituais aqui presentes, que sempre com muita tolerância para com cada um de nós e principalmente para essa que vos fala, nós agradecemos o amparo e a inspiração de sempre. Graça te damos, Senhor.